Vamos falar um pouco de saúde. Hoje, novamente, voltamos a falar da saúde dos olhos. Para tanto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Bruno Sá Antunes de Souza, que é médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e glaucoma, diretor clínico da Clínica de Olhos Santa Luzia, com residência médica em oftalmologia pelo Hospital Municipal de Piedade, no Rio de Janeiro. Também subespecialização em glaucoma clínico e cirúrgico pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Segundo tenente com oftalmologista no Hospital Central do Exército do Rio de Janeiro. Também com título de especialista em oftalmologia pelo CBO, AMB, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma e, como eu disse, com área de atuação em oftalmologia geral, cirurgia de catarata, glaucoma clínico e cirúrgico, bem como lente de contato. Doutor Bruno, prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nossos estúdios. Falamos algumas semanas atrás sobre glaucoma, né? Hoje nós vamos falar sobre catarata. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Na última vez falando sobre glaucoma e hoje vamos falar também de uma doença bastante prevalente que é a catarata. Bem, você que nos acompanha também pelas nossas redes sociais, pela internet, obrigado pela sua companhia, pela atenção que nos dedica agora, alguns minutos, a esse importante assunto, até porque, doutor Bruno, é uma grande parcela da população que ou tem ou vai desenvolver a catarata, não é verdade? Agora, para começar, eu queria que o senhor falasse o que é a catarata. Bom, a catarata é o nome dado a um processo, né, de opacificação ou perda da transparência de uma lente natural que tem em nossos olhos, chamada cristalino. Então, com essa perda da transparência, o paciente vai evoluir com uma piora da visão. Agora, quando nós falamos de catarata, ela tem causas específicas? Quais são essas causas da catarata? Bom, existe dois tipos de catarata, né? A congênita e a adquirida. A congênita, né, são durante o nascimento, de forma hereditária ou um processo infeccioso durante a gestação. A forma adquirida, né, que é a mais comum, né, na maioria dos casos relacionada ao envelhecimento e também secundárias a processos infecciosos, inflamações nos nossos olhos, né, doenças metabólicas, né, e inclui isso, que a forma adquirida é a mais comum, relacionada ao envelhecimento. Essa é a mais comum, então? É a mais comum. Bem, com respeito a sintomas, eu acredito que essa talvez seja uma das questões que quem está nos ouvindo agora deve ter aí um interesse principal. Talvez eu note, por exemplo, né, uma certa dificuldade numa determinada situação para enxergar ou para visualizar determinada coisa, objeto, leitura, por exemplo, né? Quais são os sintomas da catarata? Como que a pessoa consegue começar a identificar que pode ter ali um desenvolvimento de catarata? Bom, então, a catarata é uma doença crônica. Então, o paciente não vai perceber uma alteração aguda da visão. Isso é uma doença gradativa e que vai gerando aos poucos sintomas. O paciente vai começar a perceber que ele não consegue enxergar o que ele conseguia anteriormente. Vai ter mais dificuldade com a luz do sol, piora da visão para longe, às vezes para perto. Às vezes tem um tipo até de catarata que causa uma miopização. Então o paciente que antes não conseguia enxergar para perto, ele acha até estranho que agora eu estou enxergando para perto. Ele passa a enxergar melhor. Passa a enxergar melhor para perto. E justamente pelo desenvolvimento da catarata. E não porque ele teve uma melhora da visão por outro motivo. E o desenvolvimento da doença não é padronizado, né? Ele tem níveis diferenciados de pessoa para pessoa. Exatamente. Cada um vai desenvolver de uma maneira. Outras pessoas de forma mais precoce, outras vão desenvolver de forma mais tardia, né? E tem os outros fatores que também antecipam, né, esse aparecimento, como por exemplo o tabagismo, o uso excessivo de álcool, o descontrole glicêmico no paciente diabético. Também é importante frisar os pacientes usuários de corticoide por doenças sistêmicas, também acelera o aparecimento da doença. Bem, você comentou aí alguns fatores que podem então contribuir ou até acelerar, né, o aparecimento e desenvolvimento da doença. Agora, tem alguma medida preventiva? Tem algo que se possa fazer para evitar que a catarata se instale? Não, evitar é difícil mesmo. É a evolução natural de todo mundo relacionada ao envelhecimento. Mas, como eu disse esses fatores anteriormente, a gente pode atuar nesses fatores para evitar, né, a progressão seria a progressão e o aparecimento de forma mais precoce. Por exemplo, o tabagismo, como eu dizia, evitar esses fatores. Bem, como o senhor falou, a catarata ela é
pode-se dizer, um fator natural, né? Exatamente. Até pelo próprio envelhecimento Sim. natural do indivíduo. Agora, pode acontecer, aí é uma curiosidade mais pessoal mesmo, pode acontecer de alguém viver aí 70 anos, por exemplo, e não desenvolver uma catarata? Não, pode acontecer da catarata demorar a se desenvolver. Então o paciente vai começar a ter baixa de visão de forma mais tardia. E ele talvez não note essa baixa de visão pela sua rotina diária. Exatamente. Se não atrapalhar nas atividades diárias dele, às vezes ele nem percebe. A única maneira de mas fazer... nem sabe que tem. Exatamente. A única maneira de fazer o diagnóstico é na consulta oftalmológica. É exatamente o que eu ia perguntar agora, né? Como é que seria essa questão do diagnóstico? Por ser uma lesão né, uma doença intraocular, o diagnóstico é feito na consulta de rotina com o oftalmologista, principalmente nos casos em que o paciente não desenvolveu nenhum sintoma ainda, né? Durante a consulta, o médico oftalmologista consegue avaliar a presença ou não da opacificação, né, da catarata. Perfeito. Agora, quando nós falamos então de tratamento, né, aí vem aquela mesma questão que eu me lembro, perguntei na época quando nós falamos do glaucoma. A gente sabe que quando a gente fala de olhos, né, as pessoas têm muito medo. Sim. Quando se fala de tratamento da vista, de mexer. Né, vamos falar o português bem popular, né, claro. Bem claro. Mexer no olho, mexer na vista. Como é que é o tratamento? Ele é clínico, é apenas cirúrgico? E como é que é a cirurgia no caso do tratamento cirúrgico? O tratamento é apenas cirúrgico, né? Tem que realizar a retirada da catarata. Não tem tratamento clínico para catarata? Não tem tratamento clínico. Tá. Seria muito ingênuo da nossa parte dizer que é um procedimento que não existe riscos, né? Uhum. É como qualquer outro procedimento, ele existe seus riscos e complicações, né? E como você falou, né? Ele é por dentro, né? Isso, mas com o avanço da tecnologia, da medicina, com as técnicas cirúrgicas, aliado a uma boa avaliação pré-operatória, né? Minuciosa, individualizando cada caso, hoje em dia é uma cirurgia bastante segura, tá? É uma cirurgia realizada, uma microincisão, incisões de 2 até 2,5 milímetros, que a gente faz a facoemulsificação, que é a fragmentação de toda a catarata, a aspiração, e seguido a isso a gente implanta a lente intraocular, uma lente dobrável que entra por essa pequena incisão e se abre dentro dos olhos. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Bruno Sá Antunes de Souza, que é médico oftalmologista especialista em cirurgia de catarata e glaucoma, diretor clínico da Clínica de Olhos Santa Luzia, aqui em Muriaé. E hoje o nosso tema é esse, catarata. Né? Talvez você que esteja nos ouvindo agora tenha dúvidas exatamente sobre, né, essa doença e talvez você identifique alguns desses fatores que nós vamos falar aqui, ou já estamos falando, e possa, né, ser aí um norte, né, um indicativo de que você precisa de uma consulta com o especialista, né? Falando nesse assunto então, doutor Bruno, como é que a pessoa ela tem certeza ou ela pode ter ali uma definição se é o momento certo para ela fazer a cirurgia de catarata, ou se ela pode esperar mais um tempo, pode, né, aguardar um pouco mais para fazer a cirurgia? A única maneira, como eu disse, de descobrir, né, fazer o diagnóstico é com o oftalmologista. Aí ele vai avaliar se a catarata está impactando na vida do paciente, né? Às vezes tem casos iniciais que o paciente ainda tem a visão preservada, não tem alteração nas suas atividades diárias e pode fazer um acompanhamento rigoroso, entendeu? Não necessariamente tem que operar, mas é importante frisar que quanto mais precoce a realização da cirurgia, maior a chance de sucesso, que a densidade, a catarata, ela vai, um termo mais para a gente entender, ela vai ficando muito dura, então fica difícil a retirada, então aumenta em alguns as chances casos de ela complicações. pode até esperar um pouco, mas não é aconselhável nem assim esperar muito tempo, né? Exatamente, pode esperar, mas mantendo um acompanhamento rigoroso com o oftalmologista. Perfeito. Agora há pouco, né, antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu questionei do senhor uma coisa que eu ouvi muito na minha infância, na juventude, até pouco tempo atrás, que é a pessoa muitas das vezes falar que foi fazer uma cirurgia de catarata e fez a raspagem. É a mesma coisa? Por que as pessoas às vezes confundem, né, uma cirurgia de catarata com essa chamada raspagem? Acho que primeiramente pela piora da visão. Todo paciente... Não é o mesmo procedimento, não, né? Não é o mesmo procedimento. Importante deixar claro isso. Ele piorou a visão, a primeira coisa que os pacientes pensam, estou com catarata. Não. A cirurgia de catarata é uma cirurgia intraocular. E essa raspagem provavelmente está relacionada ao pterígio,
que é um processo inflamatório que fica na parte externa do olho, uma membrana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, que pode também, dependendo da evolução, causar baixa de visão, piora da visão. E muitas vezes o paciente se confunde. Perfeito. Eu questionei isso antes exatamente porque eu já ouvi muitas vezes, né? Eu me recordo, inclusive, né, alguns anos atrás, não são poucos anos atrás, não, alguns anos mesmo, ouvi muito essa expressão, eu fiz uma cirurgia de catarata, mas normalmente se referia à raspagem, né? Sim. Então há uma certa confusão, às vezes, entre um procedimento e outro. Sim, sim. Perfeito. Agora, com respeito, né, à cirurgia, depois que a pessoa fez uma cirurgia de catarata, ela pode voltar? A doença volta? Não. A partir do momento que a catarata é retirada, ela não tem como recidivar. O que pode acontecer, que os pacientes se confundem também, é a opacificação da cápsula posterior. O que é isso? É uma cápsula que vai servir de suporte para a lente durante a cirurgia. Com o tempo, essa cápsula ela vai sofrendo a opacificação e causa também uma baixa de visão. Aí tem que passar por outra cirurgia, Sim. como a primeira? Não. Aí já é um procedimento ambulatorial. A gente faz uma capsulotomia com laser para fazer a limpeza dessa cápsula e o paciente restaurar a visão. Então, para que o ouvinte entenda bem, nesse caso é uma cirurgia, mas ela é muito mais simples, com Sim. muito menos comprometimentos do que a primeira. Exatamente, a nível ambulatorial, no próprio consultório. Perfeito. Agora, quando a pessoa ela passa por uma cirurgia, né, para retirada da catarata, como é que é o pós-operatório dela? O pós-operatório, a maioria das vezes a gente orienta um repouso, né? Principalmente nos primeiros 15 dias, evitar exercício físico, deitar do lado, né, do olho operado, evitar coçar os olhos, evitar também contato com animais domésticos, até crianças, para evitar um trauma local, tá? E cuidados de higiene, tudo para evitar um processo infeccioso. Perfeito. Não é nada absurdo também, são os procedimentos exatamente para evitar que haja algum tipo de contaminação, infecção durante esse período. Exatamente. Né? Perfeito. Doutor Bruno, com respeito à catarata, aquele ouvinte que está nos ouvindo agora e ele observa que no decorrer dos anos, como o senhor disse, normalmente, né, não é uma doença que ela tem um avanço tão rápido assim que note uma diferença tão grande de uma semana para outra, claro, né? Mas aquele ouvinte que ele nota que realmente no decorrer dos últimos anos ele tem tido uma perda de visão. Como é que se orienta ele a proceder nesse momento? Ele tem que procurar um oftalmologista. A gente está falando de catarata, né? Mas existem outras doenças que também podem até confundir um pouco, né? Exatamente, que também causam baixa de visão. Doenças da mácula, doenças da córnea. Ele tem que procurar um profissional para identificar exatamente e triar o tratamento correto. Bem, então você que está nos ouvindo, né, pode procurar a Clínica de Olhos Santa Luzia. A Clínica de Olhos Santa Luzia é aqui em Murié, fica instalada na Rua Barão do Monte Alto, número 144, salas 407 a 409, é ali no edifício Prata, né? O doutor Bruno, como eu disse, é especialista nessa área, no glaucoma clínico e cirúrgico, também na cirurgia de catarata e outras áreas também, né, doutor Bruno? Mas tem a especialização para cuidar desses assuntos que podem ser uma preocupação nesse momento para aquele que está nos ouvindo, né? Sim, a gente atua em oftalmologia geral, também adaptação de lente de contato, mas a subespecialização foi em cirurgia de catarata e o glaucoma clínico e cirúrgico. Perfeito. Se você quiser mais informações, anota aí o telefone lá da clínica, 3722-2764, tá? 3722-2764. Você vai falar com a Suelen, não é isso? Isso, Suelen. Tô bom de memória, tá vendo? Bom. Vai falar com a Suelen vai te dar algumas orientações, te informar direitinho, tá? Então anota aí na sua agenda, 3722-2764, né? E você pode ter aí informações, orientações sobre o tratamento, marcar uma consulta para tirar, inclusive, dúvidas e identificar o que hoje, né, já pode estar causando prejuízos na sua visão, naquilo que você conseguia, como disse o doutor aqui agora há pouco, né, o que você conseguia ver e que agora não consegue mais. Doutor Bruno, acho que nós fomos bem claros aqui, né? Foi bem instrutivo esse bate-papo com respeito à catarata, né? Mas eu já deixo aqui um convite para que daqui a algumas semanas a gente volte a falar um pouco mais sobre visão, em termos gerais. Aí nós vamos abordar um pouco sobre catarata, um pouco sobre glaucoma e também sobre esses outros temas. Inclusive, uma sugestão que eu gostaria de dar, vamos falar um pouquinho sobre lente de contato? Vamos. Por que que eu trouxe esse assunto agora? A gente sabe que tem muitas pessoas que
preferem a lente de contato ao óculos, até pela estética, né? Sim. Mas nem sempre dão atenção aos cuidados específicos que tem que ter para se usar a lente de contato, não é verdade? E isso pode trazer um grande comprometimento. Sem dúvida. Então vamos falar sobre esse assunto e outros num próximo bate-papo? Vamos, pode ser? sim, com certeza. Já deixamos aqui então, né, já marcado em breve, nós vamos divulgar aqui esse nosso próximo bate-papo para a gente continuar falando sobre visão, sobre a saúde da visão e em especial, né, vamos falar sobre lente de contatos, também um pouco mais sobre cataratas, sobre glaucoma e outras doenças que podem atingir a sua visão. Doutor Bruno, obrigado mais uma vez pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui, né, lembrando que quem nos ouviu agora tiver qualquer dúvida, quiser mais esclarecimento, dá uma ligada lá na Clínica de Olhos Santa Luzia, né? Vou repetir aqui o telefone, é o 3722-2764. Tem mais algum telefone ou é esse mesmo? Não, esse mesmo. 3722-2764 para você tirar, então, as suas dúvidas, ter mais orientações. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e até o próximo encontro.